Estamos no ar com o episódio número 11. Esse episódio que vai ser incrível, a gente vai falar de vários temas, daqui a pouco eu já comento aqui, do podcast do Namura, esse que é o podcast do empreendedor. Muito bem, Namura, uma honra de novo estar aqui contigo, batendo esse papo, passando vários conhecimentos aqui para os empreendedores. Está passando rápido já, né? A gente já está no episódio número 11, mas antes de mais nada, este é um podcast com o apoio, oferecimento do Albert. Inclusive, vamos colocar aqui, ó, na tela aqui, ó, para você já entender que o Albert é um aplicativo que vai muito além do cashback. É um aplicativo de cashback, mas vai muito além, que é dinheiro no bolso. É um aplicativo que une aí quem quer vender com quem quer comprar, mas a parte principal é que você ganha cashback e ao indicar o Albert para algum familiar, para algum amigo e tudo, e se eles comprarem através do Albert, né, Namor, eles passam a ganhar 10%, é isso, de comissão, em cima de tudo que eles comprarem? É isso aí. É isso mesmo, né? Basicamente, o Albert funciona para juntar quem quer comprar com quem quer vender. Mas a grande força do Albert é que quando você se cadastra no Albert, isso não custa nada para você, você ganha cashback dos empresários, das empresas, das lojas, advogados, enfim. É só comprar por lá. É só comprar que você ganha. Mas tem mais uma coisa, quando você indica alguém, é o que a gente chama de member, get member, né? Quando você indica alguém, essa pessoa passa a comprar e ela ganha cashback. Só que você ganha 10% do cashback que ela ganha. É 10% do cashback dela. Na realidade, a empresa dá um cashback, 70% vai para quem comprou, 10% vai para quem indicou. Então, o que é muito legal, que a gente fala, você ganha cashback até dormindo. Por quê? O cara foi na balada, você está dormindo, o dono da balada lá deu um cashback para ele, 10% você está ganhando. Entendeu? E quem quer empreender também, né, pode ser um franqueador, quer dizer, uma franquia, desculpa, uma franquia do Albert, é isso? A gente usa mais o termo licenciado, mas é uma franquia. Uma franquia. Ou seja, se você quer montar algum negócio, basta você cadastrar empresas que você recebe também parcela do cashback. Sua única preocupação é isso. A gente entrega uma empresa montada para você, que é o Albert, e ensina você como cadastrar empresas, e aí você, a cada empresa dessa cadastrar, todas as compras que forem feitas por todos os clientes dessa empresa, você, como cadastrador da empresa, vai ganhar 20% do cashback ofertado. É sensacional então, isso. Quem cadastra a empresa ganha 20%, quem faz a compra ganha 70%, e quem indicou a pessoa que faz a compra ganha 10%. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? E por falar de licença e de franquia, este é o podcast onde a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? A gente vai falar... Na verdade, a gente vai falar sobre vender para o setor público e vender para o setor privado. De franquia, na verdade, a gente vai falar no próximo episódio. Eu deixei reservado aqui essa pauta para a gente falar no próximo, tá? Mas vamos começar aqui com uma primeira pergunta, né? Para a gente entender melhor esse assunto, principalmente quais são as principais diferenças de atender ao setor público e atender ao setor privado, por vários ângulos aqui eu queria explorar contigo, né? Primeiro ângulo, assim, da parte inicial, sei lá, licitação versus briefing, no caso de um setor público, né? E versus setor privado, a diferença de venda, contrato, até mesmo atendimento. Qual que é a sua opinião e quais são as principais diferenças? Legal, essa pergunta é muito importante. Primeiro a gente tem que entender a diferença entre público e privado. No mercado privado, você pode fazer o que você quiser que a lei não impeça. No mercado público, você não pode fazer o que você quiser. Você só pode fazer o que a lei determina. Então, é totalmente diferente o approach. Aqui, por exemplo, eu faço marketing, alguém vê aquilo que eu estou fazendo, vê uma propaganda minha no mercado privado, gosta, me chama, eu vou lá, converso com ele, faço um contrato e vendo. Ok? No mercado público, se alguém gostar, ele não pode me chamar, eu fazer um contrato e vender. Ele tem que criar um processo. Né? Não existe isso. Ele tem que criar um processo licitatório e tem várias formas de fazer a licitação. Pode ser uma tomada de preço, pode ser uma ata de registro de preço, pode ser uma concorrência pública, são diversos modelos. Todos eles estão instituídos numa lei que agora já mudou, era a famosa lei 8666/93 de 1993, e agora é a 14.333. Os caras gostam de número igualzinho, né? Que trouxe uma série de modificações na legislação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer no mercado público é conhecer essa legislação. E ela é cheia de detalhes. Então, um conselho que eu ia dar no final, já vou dar no começo. Boa. No mercado público, não entre sem você ter uma boa assessoria jurídica. Porque vai demandar.
Então, vamos lá para as principais diferenças. No mercado privado, ele é um mercado, digamos assim, mais com muita concorrência, digamos assim. Dependendo da área que você está, se tiver, sei lá, em curso de línguas, tem trocentos cursos de línguas. A abordagem que você vai fazer vai ser de um marketing, às vezes, um pouquinho mais agressivo, né? Tem que mostrar os seus diferenciais, coisas desse tipo. Já no mercado público, ele é menos custoso, digamos assim, em termos de todo esse ferramental de marketing, mas ele vai depender muito de um conhecimento profundo da legislação para que quando o mercado público colocar uma licitação na rua, você tenha condições de atender. E atender ao mercado público demanda realmente um conjunto de elementos bem profundos. Você não pode ter um fundo de garantia que você atrasou. Você não tem uma certidão negativa. Então, ele é muito denso no aspecto jurídico, ok? No outro, é um pouco mais tranquilo esse aspecto jurídico. Então, aí existem diferenças bastante grandes. E só para fazer um parênteses rápido, né? Então, você entende que quem atende ao setor público tem que estar 100% preparado para as oportunidades, porque na hora que aparece ali uma licitação, você tem que estar CND, tem que estar tudo certinho. Perfeito. Para poder aproveitar, caso no que não dá tempo, né, de você corrigir as coisas para participar. Né? Algumas licitações você tem 8 dias para participar. 8 dias apenas, dependendo da modalidade da licitação, você tem 8 dias para participar. Qual é a vantagem? Que às vezes você tem contratos bastante longos, então quando a gente pensa em recorrência de receita no mercado público, isso é uma coisa que você pode ficar 6 meses, 1 ano. Se for uma concessão, concessões de rodovias, por exemplo, você vai ficar 25, 30 anos. São coisas bem pesadas. Então, existem vantagens, como tudo na vida, vantagem e desvantagem. Né? Uma vantagem do mercado público, quando você se instala e oferece um bom serviço, ganha uma concorrência, a recorrência de compras pode ser bastante ampla. Muitos dos processos licitatórios você pode fazer contratos, por exemplo, na área de software, por 48 meses. Na área de prestação de serviços, por 60 meses. Então, você já tem uma previsão de receita, garantida. Bastante tranquila. Agora, você tem que andar exatamente na linha, porque vão existir apontamentos normalmente sobre como aquela licitação ocorreu. Os tribunais de contas estão cada vez mais rígidos e precisa ser assim. Antigamente, os tribunais de contas olhavam muito o processo licitatório. Hoje, eles se preocupam, além do processo licitatório, com a execução, porque muita gente acabou vendendo coisa e não entregava, né? E isso causa uma prestação de serviços inadequada e o público que tem que receber aquilo não está recebendo aquilo. Porque muitas vezes quem ganha pelo menor preço. Aí na hora da execução, executa tentando ter margem, né? E acaba prejudicando a qualidade da execução. Perfeito. Então você tem que ter uma auditoria em cima disso bastante grande. Você, como empresário, tem que prestar serviço de qualidade de acordo com aquilo que o edital que você participou, concorreu e ganhou, exige. E no caso de atendimento, né? Depois, nesse dia a dia, beleza, ganhei, estou ali, né, executando. Como é que é esse processo de relacionamento com o setor público? Porque no privado acho que a maioria já está acostumado aqui como é que é, né? Você tem que conquistar, tem que fazer aquele relacionamento, para obviamente continuar vendendo, né? Para continuar sendo fornecedor. Aqui você falou que praticamente, estou garantido aqui com a receita. Há essa necessidade de se fazer um relacionamento para continuar o negócio ou não? Qual a sua opinião? Excelente a sua pergunta, excelente essa pergunta. A resposta é um retundo sim, porque são seres humanos. Seres humanos que criam expectativas. Eu acho que a maior dificuldade no setor público é que a concorrência normalmente é feita por um setor e tem toda uma parte jurídica que acompanha a parte técnica, digamos assim. E às vezes, quando você desce na hierarquia das pessoas que recebem aquele serviço, elas às vezes não conhecem os limites do processo licitatório. Elas às vezes se empolgam e querem algumas coisas que você não pode ofertar porque está fora do escopo da licitação. E as pessoas não entendem, puxa, mas você já instalou esse computador aqui, você não podia fazer tal coisa lá na minha sala? Não, infelizmente eu não posso. Mas a pessoa está aqui, é só ir ali e fazer a mesma coisa. Não, mas a licitação não permite. Esse só aqui
Só esta coisinha a mais é aquilo que eu falei, você só pode fazer aquilo que a lei permite. E às vezes a pessoa, no dia a dia, ao não conhecer esses limites da lei, solicita cortesias que você, eventualmente, se fizer, vai ser mal interpretado. Então, é sempre um trabalho de aculturar, sempre dizendo o que eu posso fazer, até onde eu posso fazer, porque a licitação, a licitação é a lei interna do processo. Ela permite coisas e impede outras coisas. Então, você tem que manter um relacionamento sempre bastante quente e sempre explicando aquilo que você pode fazer e mais, explicando mais ainda aquilo que você não pode fazer, mesmo que você queira. E no privado isso acontece demais, né? De você ter definido um escopo e o cliente ali, de alguma forma, pede flexibilização de escopo e vai, você vai abrindo mão, né? E vai comendo a margem. Então você tem as suas vantagens e desvantagens de fato, né? Perfeito. É muito interessante porque você precisa ser muito claro em relação a esses limites para a pessoa não entender que isso é uma má vontade da sua parte. Porque a pessoa simplesmente acha que é um negócio tão simples. Por que essa pessoa não quer fazer isso? Por que vocês não querem fazer isso? Por que não muda? A gente trabalha muito na área de educação, né? Na área de meio ambiente, com essas licitações, e as demandas. Você imagina um contrato de 5 anos, se a demanda em 5 anos é a mesma que tinha 5 anos atrás. As coisas mudam. E as pessoas querem outras coisas, mas você está limitado pelos termos da licitação. Então são mundos totalmente diferentes que você precisa. Por isso que eu falei, quando você se especializa num, não leve a tua cultura desta área para outra. Aqui a gente tem diversos projetos, a gente tem projetos na saúde, na educação, o Albert, que é mercado privado, as outras empresas que são de mercado público, o modelo mental de uma empresa que trabalha no mercado privado é totalmente diferente de uma empresa que trabalha no mercado público. Você falou assim, né, que só pode fazer aquilo que está dentro da lei, o que a lei permite, né? E versus o privado, que eu posso ter muito mais flexibilidade. Na relação do marketing, né, quando a gente fala assim, do processo de entrar no radar de ambos os setores, o que você, na sua opinião, pode ser feito, né? No privado está claro, cara, vou fazer marketing, fazer campanha, vou fazer o que for para chamar atenção, mostrar os meus diferenciais. E como é que o setor público me descobre para me convidar para uma licitação? Como é que é esse processo? Ele não te convida para uma licitação, que seja uma coisa muito pequenininha, são cartas convites com um valor, se não me engano, até R$80 mil. Então ele pode convidar três pessoas, 3 empresas para participar. Aí existe a modalidade de convite. Fora disso, ele vê quais são as necessidades, ele tem demanda de leitos hospitalares, ele define qual é o processo, o que ele precisa, ele escreve uma licitação e torna isso público. Então a gente tem que ter um departamento que veja diários oficiais e outras ferramentas que tem no mercado, que são revistas que concentram todas as licitações que existem no estado, às vezes no Brasil. Então você tem uma pessoa que fica lendo aquilo. Então, na verdade, realmente, né, você tem que ir atrás e buscar as oportunidades, né? Você tem, elas são anunciadas pelo poder público e você observa estas coisas e fala, eu tenho como participar disso aqui. Eu consigo participar, vai lá, prepara a sua proposta e apresenta no dia da licitação. Agora, como é que você faz as pessoas te conhecerem o poder público? Aí é outro papo, é branding, vamos dizer assim, na linguagem que a gente... Então você participa de feiras, de seminários e o poder público começa a descobrir que empresas oferecem tais e tais serviços. E quando ele descobre essas empresas que fornecem tais e tais serviços, ele começa a ver as necessidades, ver o que essas empresas oferecem e ele determina o termo de referência que a gente chama, que é o que ele quer comprar, do jeito que ele quer comprar, como é que seja entregue, são coisas bastante densas em termos de explicação. E aí ele publica, eu quero isso. Aí você olha e fala, bom, eu consigo oferecer isso, eu vou participar da licitação. E na prática, ali no dia a dia, né, existe passos para que você possa apresentar a sua proposta? Ou é só realmente uma avaliação daquilo que você escreveu na proposta? Não. Normalmente, as licitações em linhas gerais têm 3 passos. Um passo é a parte administrativa, digamos assim, onde você apresenta a sua documentação, envelope A, B e C, apresenta a sua documentação e eles veem se você está habilitado
a participar das próximas etapas da licitação. Ou seja, você vai apresentar a sua certidão negativa de débito, CND e outros documentos, índices contábeis de liquidez. Ou seja, a administração pública vai querer contratar um serviço, mas antes ele quer saber se a empresa é sólida. Uhum. E aí são uma série de índices contábeis, financeiros, jurídicos, certidões negativas. Então, um calhau que você apresenta. Aí você é habilitado, você passa para outro envelope. Se você for desabilitado, você já está fora. No segundo envelope, normalmente, é o envelope técnico, onde você vai apresentar a sua proposta técnica que satisfaz os parâmetros que foram descritos no termo de referência da licitação. Então, ela pede isso e eu ofereci isso. Cara crachá, cara crachá. Tem que cara saber crachá. escrever Muito. muito bem, de acordo com aquilo que foi pedido. Exatamente. E colocar tudo que foi pedido. Não pode faltar um item. Faltou um item, Tá você está descartado. desclassificado normalmente. Uhum. E aí tem várias modalidades. Tem uma modalidade que é o menor preço. Nós vamos para o envelope C. Aí, então, passou no envelope A, habilitação administrativa, passou no envelope B, que é o aspecto técnico, você vai para o envelope C, que é a apresentação da tua proposta financeira. Uhum. E aí o julgamento vai ser normalmente levado em consideração, vai ser dado um peso para a área técnica e um peso para o preço. O peso normalmente é 70%. Nós vamos calcular um índice para ver quem ganha a licitação. Uhum. Então, cada coisa que você escreveu lá vai ser dado um pontinho, pontinho, pontinho. Soma tudo aquilo e multiplica por um peso de 70%. E o teu preço 30%. Pode ser 60%, 40%, isso é a administração que resolve. E aí sai uma nota final. Quem tiver a maior nota leva. Que legal, né? Porque assim, eu tinha uma impressão de que geralmente quem fazia uma proposta com menor preço levava. Na verdade, o maior peso está na proposta técnica. Depende. Existem propostas. Eu estou falando de um modo muito geral, que esse assunto aqui Sim. tem cursos para fazer. De um modo muito geral, existem propostas que são pelo menor preço, aí ganha o menor preço. Existem propostas que são técnica e preço. E isso está escrito na licitação. Está escrito. A modalidade já começa pela modalidade da licitação. Existem agora, modernamente, o pregão, que é o que está mais ocorrendo. O pregão pode ser eletrônico ou presencial, as fases são invertidas. Primeiro se faz uma concorrência de preços. Aí é feito um pregão. Fulano dá tanto, outro dá tanto. Eu faço por tanto, eu faço por tanto. Fechou, alguém ganhou. Aquele que ganhou, aí é analisado todo o aspecto técnico, né, e todo o aspecto administrativo, para não perder tempo. Entendi. Para que eu vou ficar analisando isso se o cara de repente perde? Porque é mais rápido avaliar a parte de preço. Né? E aí tem uma disputa de preço. Depois que alguém ganhou nessa disputa de preço é que eu vou analisar o aspecto técnico e vou analisar o aspecto, digamos, administrativo, jurídico. Depois disso tudo, confirmado que ele ganhou, aí existe normalmente o que a gente chama de POC, a prova de conceito. Prova de conceito, existe então também? Existe. Depende do que foi descrito na licitação, mas normalmente tem uma POC. O que vai acontecer nessa POC? Você vai então apresentar aquilo que você disse que faria para uma comissão técnica ver se realmente faz. Você vai apresentar um software com uma série de características de gestão educacional, de gestão da área de saúde, de gestão dos transportes, não sei o que lá. Aí você passa às vezes 1 dia, 2 dias apresentando todas as funcionalidades do teu software para que as pessoas comparem se aquilo que foi pedido e você disse que fazia, você entrega. Você pode ser desclassificado em qualquer uma dessas fases. É muito... Então não está ganho, né? Ganhei ali o pregão. Não está ganho. Não está ganho. Fases ainda. Cara, muito legal. Eu mesmo tô aqui aprendendo bastante, não sabia. Nunca trabalhei no setor público, então para mim é curiosidade pura aqui. Okay. Acredito que todo mundo aqui também que está assistindo a gente tem essa curiosidade. Vamos para o nosso bloco aqui, né? Firmeza sem arrogância, para falar um pouco dos seus negócios, das suas experiências, né, com o setor público. Quais foram os erros que você já cometeu nesse processo que você... pode dar como dica para a galera evitar? Você tem umas 17 horas aqui, só 15 minutos para a gente falar disso. É o que a gente mais comete. Eu vou dar um exemplo risível, mas que aconteceu comigo. Eu tinha ido para os Estados Unidos numa convenção da Future Kids e nós tínhamos participado de uma grande concorrência, mas uma enorme concorrência, que era para o município de São Paulo, em 1900, e lá vai bolinha, 95.
A gente fez na empresa, acho que durante um ano, centenas de reuniões para se preparar para aquilo que a gente imaginava que mais dia, menos dia, São Paulo ia fazer, que era informatizar todas as suas escolas. Quando chegou na época da licitação, o que aconteceu? Que compareceram 6 grandes empresas. Itautec, ABCBull, IBM, grandes empresas. Eu voltei dos Estados Unidos, a gente tinha que entregar uma série de documentos até a sexta-feira, se não me engano, na segunda-feira iria abrir a licitação, alguma coisa assim. Eu sei que quando abriu a licitação, tinha lá uma cláusula que dizia a seguinte coisa: você tem que apresentar um cronograma mínimo. Eu olhei para aquilo, olhei para as pessoas que estavam do meu lado, que cronograma mínimo que a gente já leu esse edital tantas vezes eu nunca vi. Um dos concorrentes tinha colocado uma pergunta na sexta-feira, às 4h59, que tem que ser respondido pela comissão. Como eu estava nos Estados Unidos, eu não vi a resposta. E a comissão deu a resposta que isso precisaria ser apresentado e a gente não tinha visto. Eu disse, pô, a gente não tem esse negócio. Não tendo um item, você vai perder. Aí veio alguém e falou, não, nós temos sim. Vamos pegar o que é a palavra cronograma. Cronograma é algum evento que você coloca numa escala no tempo. Um cronograma mínimo é o menor cronograma possível. E nós fomos procurar e achamos lá que tinha realmente um negócio bem pequeno que dizia que a gente fazia uma consultoria a cada mês, a cada semestre, a cada trimestre, eu não me lembro direito. Então, era um cronograma mínimo, porque menor que aquilo não existia. E o nosso opositor, um dos concorrentes, para derrubar os outros concorrentes, colocou uma questão que ele queria a resposta positiva e veio uma resposta que lhe era favorável. Ele colocou um imenso cronograma. Como é que nós combatemos isso? Espera aí, o que foi pedido era cronograma mínimo. Se o nosso é menor que o deles, o dele é máximo. Sensacional. E aí isso deu uma polêmica, enfim. Acabamos vencendo, não só por causa disso, obviamente, mas vencemos a concorrência. Foi quando nós informatizamos todo o município de São Paulo, eram 480 escolas, 1.200.000 alunos, e foi um turning point na vida da empresa. Então você me perguntou, que erro você cometeu? Não ficar no jogo até os 46 do segundo tempo. Como a gente tinha feito tudo, às 4h59 de sexta-feira, a gente já não imaginou mais nada e eu estava nos Estados Unidos. Chego na segunda-feira para participar da licitação, alguém tinha feito um gol aos 45 do segundo tempo e eu quase que não tive tempo, o juiz deu mais 1 minuto, eu tinha que correr e fazer o gol lá do outro lado para empatar. Não, e aí a importância que você já colocou de ter uma assessoria jurídica, porque aí nesse caso foi totalmente interpretativo. Perfeito. Né? Não, mas me pediram um cronograma mínimo. Isso provavelmente veio da assessoria jurídica, né? Veio, nós fomos buscar. Aí é da lógica, ou seja, qual o erro que você comete? Não está atento aos detalhes. Uhum. Cada detalhe é vital num processo desses. Nós vamos pegar um dicionário, na época a gente conhecia o Aurélio, né? Uhum. Mas o que os juristas normalmente usavam, acho que se chama o Caldas Aulete, que é um outro dicionário, e fomos lá pegar a interpretação do termo cronograma e mínimo, e fizemos a nossa defesa em cima destes termos. Você fala, Namura, não acredito. No juridiquês tem essas coisas, são os detalhes, né? Sim. É que fazem a diferença. A gente poderia ter sido excluído depois de 1 ano de trabalho, simplesmente porque aos 44 nós falamos, já fizemos tudo que podíamos. Então tá aí, ó, atenção aos mínimos detalhes e ficar atento até realmente acabar o jogo, né? Não descansar enquanto não acabar o jogo. Não é que aquele jargão que a gente fala na área futebolista, o jogo só acaba quando termina? Exatamente, né? A Tudo pode acontecer. só acaba, nem acaba quando termina, porque tem recursos que as pessoas, quando você ganha, tem recursos e você briga na justiça. Não é simples, é complexo. Mas qual é a vantagem de ser complexo? Muita gente nem consegue participar. Já é uma barreira. Eu costumo dizer para a minha equipe a seguinte coisa, eu acho que isso vale uma dica para você. Se for fácil, vai ter muito concorrente. Se for difícil, vai ter pouco. Então, eu prefiro aquilo que é difícil, porque daí, de cara, quem não tem perseverança não participa. É uma boa dica.
E nesse caso, falando de concorrência, né? Na sua opinião, aí olhando tanto o setor público quanto o setor privado, né? Qual que é a sua opinião sobre a ética dos concorrentes nesses dois ambientes? Tem mais ética no caso do setor público do que no privado? Como é que é isso? É bem difícil dizer isso, é bem difícil, porque se eu for generalista em qualquer um dos casos, eu vou errar. Porque eu posso estar pegando uma exceção e na minha cabeça isso ser o geral. Eu acho que a briga pela sobrevivência empresarial ocorre tanto se você atua no setor público quanto no setor privado. A ética ou a falta dela ocorre tanto no setor público quanto no setor privado. A minha experiência diz que no setor privado, a guerra é muito mais no marketing. Você não tem um embate direto com o seu concorrente olho no olho, muitas vezes. Principalmente no jurídico, né? Principalmente no jurídico. Já no setor público, a cotovelada é frente a frente. Quando tem uma licitação no dia da abertura dos envelopes, está todo mundo ali sentado à mesa. Todo mundo sentado à mesa e todo mundo querendo ganhar. Então, por exemplo, num pregão que é muito comum, é uma tensão. O cara dá um lance, você dá outro lance. Ele dá outro lance, você dá outro lance. E quando isso é feito eletronicamente, são questões de segundos. Fica todo mundo esperando até o último segundo para dar o seu lance, para não dar tempo do outro dar o lance. Então, você tem que ter uma resiliência emocional que não é brincadeira. Tem que estar em dia aí o cardíaco. O cardíaco tem que estar em dia. Só que você vai se habituando com esse tipo de coisa. Com o tempo isso fica mais natural. Então dizer que o setor público é menos ou mais ético que o setor privado, eu acho que de vez em quando a gente, quando está bravo com algum concorrente ou com alguma situação, a gente fala, falta de ética. Mas enfim, a falta ou a presença da ética é uma coisa que é determinada pelo caráter das pessoas, né? As circunstâncias, às vezes, fazem com que as pessoas façam coisas e que no futuro talvez elas se arrependam de terem feito aquilo. Então, acho que você tem que ser ético em todos os ambientes, seja no público, seja no privado. Vamos para o nosso bloco 3 aqui da franqueza sem descrição. E aí eu vou te fazer algumas perguntas aqui. É tipo pinga-fogo já, a gente já está adiantando o pinga-fogo. Na sua opinião, tem muita carta marcada nesse tipo de licitação? Olha, dizer que não tem a carta marcada, eu acho que seria faltar com a verdade. A gente percebe que algumas vezes algum ente público pode ter preferência por um ou por outro. Mas se a gente se pauta pela legalidade que existe nos processos, isso pode ser combatido quando aparecer esta preferência, porque ela começa a ficar evidente e a gente tem os meios legais para combater. Leva, por exemplo, para análise prévia do edital no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas vai se posicionar, falar, não, isso aqui não pode, tira aquelas coisas que parecem que estão levando a licitação para determinado ente privado ser favorecido. Então, dizer que não existe eu acho difícil, mas que quando você percebe, você tem as ferramentas jurídicas para combater, isso tem. No privado isso já é mais complexo, né? Porque no privado tem muita concorrência também. Então, muitas vezes a empresa é grande, uma multinacional, tem aquele processo de concorrência, tem que chamar ali 3, 5 empresas, mas ali há um favoritismo e muitas vezes já o briefing já é escrito pensando na capacidade daquele favorecido. E ali não tem muito o que fazer juridicamente, né? Porque é uma empresa privada. Então, uma empresa privada, ela tem a opção dela. Você, quando vai casar, também tem várias opções, você tem as suas preferências. É aquilo que eu disse, no setor público você só pode fazer o que a lei determina. No setor privado você pode fazer o que você quiser que a lei não impeça. E a lei não impede no setor privado que você tenha preferência por um fornecedor ou outro. E por que você tem a preferência? Se a gente for falar no campo ético, porque você estudou o histórico dele, porque você perguntou para quem ele já atendeu, conversou com quem ele já atendeu para ver a qualidade do serviço, e aí você tem as suas preferências, não tem nada de antiético nisso, porque é setor privado. Exatamente, às vezes o favoritismo é porque de fato aquele favorito é mais capacitado, porém talvez não é o que cobra mais barato, né? E aí pelo próprio processo, às vezes, os gestores querem escolher aquele fornecedor. Eu só mudaria a palavra favoritismo, que ela tem uma conotação mais
pejorativa, por preferência. Preferência. Eu tenho a preferência, porque favoritismo me dá a ideia de que eu estou favorecendo alguém em detrimento de outro que não mereceria este favor. Eu estou fazendo um favor para ele. Ele não foi pelo mérito dele, é porque, sei lá, eu gosto dele, fiz um favor para ele. Preferência é diferente. Eu tenho os elementos que me dizem a qualidade é melhor, o preço é melhor, o atendimento é melhor, então a minha preferência recaiu sobre esse fornecedor. E às vezes chama outro só para poder cumprir com o processo, né? Perfeito. Mas já existe então a preferência, muito bem colocado, né? E aí assim, né? A gente já fez alguma das perguntas já que eu ia fazer aqui no final, né? Relacionada a preço. E no dia a dia desse relacionamento com o cliente, né? Você acredita que é uma boa prática presentear e tal? Olhando os dois ângulos, acho que obviamente no privado, né, tem a flexibilidade, no público não, a gente já sabe disso. Mas sei lá, estamos falando de um pequeno gesto ali. Ah, lembrei de você, trouxe aqui, ó, aqui uma caneca para você, tá? E aí? Eu acho que esse tipo de coisa, vamos falar primeiro no privado. Ser cortês com alguém faz parte do jogo do privado. Você manda flores no aniversário de alguém, você cumprimenta a sua secretária no dia 30 de setembro, que é o dia da secretária, você vai mandar um chocolate para ela, ou enfim, no dia das mães, você presenteia a tua... Nada disso é contra o jogo. Uma coisa é usar isso para se favorecer. Você percebe? E isso é proibido no setor público. Você não pode. Nem você pode ofertar, nem o agente público pode receber. Nem um chocolatinho. Não, acho que até onde a coisa vai, a legislação determina. Óbvio que você está, enfim, chegou em algum lugar, e você tem um livro, quer doar o livro para a pessoa, cara, não vejo problema nenhum e eu tenho a convicção que a legislação não impede isso. Mas presentes podem ser vistos como suborno no setor público, ok? Então, é bom você ter bons advogados para dizer o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Muito bem. Vamos fazer o nosso break aqui rapidamente para falar do livro, né? Lembrando que os episódios do podcast aqui do Cérebro Namura são todos inspirados aqui nos capítulos deste livro aqui, Yes, You Can. E a gente está no episódio 11, a gente está falando aqui da continuidade, inclusive, do plano de voo. Que tem um episódio que a gente explica, né, essa metáfora com o voo e o plano de voo. Então a gente está aqui ainda dentro dessa etapa aqui do livro. E para você que quer ler e ter uma experiência mais completa aqui com o nosso podcast, né? Seria muito incrível você ler e assistir aqui o podcast, vai ter uma experiência muito melhor. Tá aqui, QR Code na tela também, linkzinho para que você consiga comprar aí o seu livro. E se você fizer um post, pode ser em qualquer uma das redes sociais, marcando aqui Luiz Namura, para que você possa receber também esse linkzinho diretamente aí na sua caixa. Fechado? Vamos para o Pinga Fogo aqui, nosso último bloco. Eu já te coloquei no fogo aqui já algumas vezes. Então esse Pinga Fogo aqui vai ser um pouquinho, talvez um pouquinho mais leve, né? O que dá mais dinheiro, na sua opinião? Trabalhar para o setor público ou para o privado? Que pergunta! Não tem resposta correta para isso. Eu acho que se você trabalhar bem, conhecer profundamente cada um desses setores, você pode ser muito bem sucedido. A gente já teve muitos resultados positivos no setor público e muitos resultados positivos no setor privado. No setor privado, 300 franquias. Um sucesso absurdo. Né? No setor público, por exemplo, você ganha a Prefeitura de São Paulo, aquilo que eu falei, 1.200.000 alunos e mais 300 municípios no Brasil. Então, os dois podem te dar resultados. Né? Eu diria que o setor público ele é mais complexo, como característica básica, para você conquistar um cliente, fazer uma venda, porque não depende só da sua vontade de fazer aquilo, depende da demanda que vem do setor público. Você não excita essa demanda normalmente, ela surge para você. No setor privado, ao contrário, você excita a demanda para que ela te compre. Percebe a diferença? Sim, sim. Aqui eu tenho ferramentas, eu posso fazer rádio, folheto, cartaz, faixa, outdoor, Google Ads, Facebook Ads, TikTok, Instagram. Eu vou excitando para que as pessoas conheçam
as nossas soluções que satisfaçam alguns dos problemas dela e elas vêm comprar. No setor público eu não fico excitando o setor público, eu fico descobrindo o que o setor público está demandando e falar, eu tenho a solução para isso. Então são coisas tão diferentes, mas as duas bem trabalhadas, obviamente, podem te dar resultado. O que é que te dá resultado e dá certeza de você crescer? Resolver problemas. Ou no setor público ou no setor privado. Se o que você está fazendo não resolve um problema concreto, companheiro, você não vai ficar rico nunca, você não vai crescer nunca como empresário. Então, essa é a essência. O que é que eu estou resolvendo? Na educação, eu estou dando uma educação de altíssima qualidade para as crianças do setor público poderem acompanhar as crianças que estão nas escolas do setor privado. Para que, qual é a big idea? Nenhuma criança ficar para trás. Pô, isso é verdade, porque as crianças no setor público, algumas delas não têm uma qualidade educacional que as crianças no setor privado. Então eu estou tentando resolver um problema? Estou. Ah, legal. No Albert, por exemplo, qual é o problema? As empresas querem vender mais. Fica difícil hoje em dia conquistar novos clientes. Isso custa caro. Então o Albert vem para fazer com que as empresas conquistem novos clientes sem gastar um único centavo em marketing. Aí a gente explica como isso funciona. E as pessoas, elas querem hoje em dia ser beneficiadas pela fidelidade que elas dão a alguma empresa. Como é que a empresa vai fidelizá-las? Dando alguma coisa exclusiva para elas. Por exemplo, um cashback do jeito que o Albert faz, que é totalmente diferente que tudo que tem no mercado. Então eu aumento a retenção de clientes para a empresa, eu fidelizo esses clientes, por isso ela quer o Albert. E para os clientes, eu pago alguma coisa para ela pela fidelidade que ela dá àquela empresa, que é o cashback. Então, sempre que você for olhar para o mercado, o que você tem que fazer é a seguinte coisa, seja público, seja privado, seja B2B, B2C, B2G, seja o que for, o que é que eu estou resolvendo? É uma dor que existe, é concreta, você sabe resolver aquilo? Ótimo, se lança. No livro tem um capítulo, que nós vamos chegar lá, que eu faço, se não me engano, 21 perguntas para decidir se eu entro num negócio, inclusive nos meus negócios. Eu vou tratar muito dessa questão. Todas as perguntas giram em torno da solução de um problema real que exista, não imaginário na minha cabeça. Inclusive a gente podia fazer isso, né, com a participação do público, né, fazendo essas perguntas e pegando outras perguntas, inclusive, né? Fica aí uma ideia, quando a gente chegar nesse capítulo, vamos fazer uma live ao vivo, não gravada, para que eu mostre para você, se você quer entrar num negócio, ou você quer avaliar o seu negócio, quais são as perguntas que você faz que vão te dar muito mais segurança para participar de uma startup ou para montar um negócio próprio ou para avaliar o seu negócio. A gente faz isso, mostra essa tabela para você e aí você faz perguntas e a gente vai resolvendo sobre o seu negócio. E assim, né, não é uma decisão também de trabalhar só em um setor ou só em outro, como você mesmo na Future Kid, você fez os dois, né? Então, é possível trabalhar nas duas áreas. A gente fez os três. Os três. Fez o público e o privado. O público eu chamo de B2G, Business to Government. O privado, a gente tem venda para empresas, B2B, e venda para o consumidor final, B2C. Então, o privado eu divido em duas. E esse B2C a gente ainda divide em mais dois, que a gente vai tratar, acho que no próximo bloco. Isso. Você pode fazer por franquia ou por negócio próprio. É isso que eu ia comentar, né? Porque o B2B, nesse caso, foi a venda de franquias. Foi isso? É, exatamente isso, a venda de franquias. Isso que eu encontrei na internet sobre esse mito. Ô, gente, pelo amor de Deus. O Google tá escutando a gente. O Google tá escutando a Siri ou o Google falaram aqui. Essa foi demais. Sempre acontece isso. Desculpa. Não, é isso aí, estamos aqui. E assim, na sua opinião, né, a partir do momento que você pode trabalhar com os dois ambientes, com os dois setores, o que agrada mais o time interno? Ah, depende. Se eu pegar o pessoal que está hoje comigo há 20 anos vendendo para governo e levar para outra área, eles sentem um certo desconforto, porque eles já acostumaram, já sabem como fazer isso, é uma trajetória de aprendizado. Então tem gente que adora público, quer trabalhar no B2C. Tem gente que adora essa interação com outras empresas, quer trabalhar no B2B. E tem gente que gosta muito, que entende muito desses processos licitatórios, quer trabalhar no B2G. Então isso depende do perfil da pessoa, tá? Eu diria que é
dificílimo você pegar alguém que consiga trabalhar no B2B, no B2G e no B2C. Porque são chaves mentais diferentes. Eu sofro com isso porque eu atuo em todas as áreas, então cada hora eu estou com um chapéu. Quer dizer, o que eu tenho que fazer no B2G? O que eu tenho que fazer no B2B? O que eu tenho que fazer? As ferramentas são diferentes, o approach é diferente, o pitch é diferente, o regramento, a legislação é diferente. Não é fácil você fazer isso. É que nem alguém que pilota, sei lá, um jato e vai pilotar um teco-teco, ou vice-versa. Ah, os dois voam? Pô, diferente. Ah, então já porque o cara voa, ele anda de jato, pilota jato, teco-teco, né? Para falar a linguagem popular, Sim. e asa delta. Cara, tem nada a ver a habilidade que você tem que fazer uma coisa ou outra. E ela tem que ser desenvolvida com treinamento. Então, qual é o conceito? Comece numa área, se especialize, nunca vá para outras áreas sem estar consolidado. E o que é estar consolidado? Ter um time que consegue fazer as coisas que são necessárias sem que a sua presença seja absolutamente necessária. Você monta isso. Aí, se tiver outra oportunidade, você monta outro time para essa outra área e outro time para outra área. Um time para todas as áreas, você vai fazer mal feito tudo. Eu acho que você não vai num restaurante que serve pizza, feijoada, quiche. Não dá, cara. Um é especializado em comida japonesa, outra em comida brasileira, outra em comida portuguesa. Você vai num local que oferece todos os tipos de comida, você pode ter certeza, se tiver um cozinheiro lá, ele vai estar fazendo mal feito tudo. O cozinheiro de quilo, né? Versus o cozinheiro de prato, né? Prato pronto, ou aquele dos chefes, né? Que você tem aí, não tem nem comparação, são perfis diferentes. Totalmente né? diferente. O cara tá acostumado a cozinhar para um batalhão versus o outro que tá ali no mínimo detalhe. Né? E é de tanto você treinar aquilo que você está fazendo que você vai ficando tão bom naquilo que aí aparece o seu diferencial, a sua qualidade é suprema. Então, muito bom. Agora eu vou colocar aqui um aforismo para que você possa comentar. Um aforismo de uma pessoa muito importante, inclusive, né, na nossa história, chamado Luiz Namura. Vamos lá. Sempre peça autorização a quem lhe apresentou para falar com o apresentado. Jamais fale com este sem o consentimento daquele, pois isso gera desconfiança e paralisa os negócios. a frase é grande, mas é a seguinte coisa. Você, Kiso, me apresentou o Rod. Legal, você fez essa gentileza e a gente fez alguma tratativa. Olha, eu vou tentar fazer alguma coisa com o Rod, obrigado pela sua apresentação. Aí eu começo a falar com o Rod e nunca mais dou satisfação para você. Você vai ficar muito magoado comigo. Para eu conversar com o Rod, eu estou falando no campo dos negócios, né? Para eu conversar com o Rod, eu preciso, por gentileza, pedir a sua cortesia de me dizer, olha, pode falar com o Rod sem falar comigo. Caso contrário, você pode estar nutrindo uma expectativa que quando eu faço um negócio com o Rod, você, dentro das nossas tratativas comerciais, tem uma participação nesse negócio. Então, não pedir autorização para você, mesmo que não tenha dinheiro. Às vezes é uma participação emocional. Você fez um trabalho e vai ser feito apresentado, você gostaria que seu nome fosse citado. Enfim, coisas desse tipo ferem muito as suscetibilidades das pessoas. Pô, te apresentei o Rod, você nunca mais falou comigo, não sei o que está acontecendo, então eu tenho que pedir tua autorização por uma questão de cortesia empresarial. Kiso, eu vou fazer algumas tratativas com o Rod, eu preciso toda hora estar solicitando sua autorização, ou posso falar com ele diretamente? Com certeza você vai dizer, não, namoro, pode falar com o Rod diretamente. Sim. Pronto, aí vai. Então, eu nunca falo com um apresentado sem a autorização do apresentador. Principalmente se for no setor público. No setor público é mais sério isso ainda, porque exatamente. Você pode ferir suscetibilidades. Né? Existe muito esse tipo de pequenas mágoas que ferem as pessoas. Então, estar olhando para o lado humano de qualquer relação é a coisa mais importante, porque a técnica se acaba contratando gente para fazer. Mas o network é uma coisa que você desenvolve com as suas habilidades sociais. Você tem que ter isso presente na sua cabeça, ou então você pode perder amigos e negócios por pequenos detalhes, por não atentar.
Muito bem. Esquece de mandar, sei lá, um feliz aniversário no dia de uma pessoa que lhe é cara e que espera isso de você. Você pode esquecer, ela jamais. É verdade, é verdade. Muito bem, chegamos ao fim do nosso episódio número 11. A gente falou sobre setor público versus setor privado, obviamente falando muito mais do setor público, porque o privado é mais comum a todos, né? E você tem bastante experiência nisso, então a gente extraiu um pouquinho mais aqui do cérebro do Namura. E antes de mais nada, a fazer os avisos aqui. Não perca, todas as segundas-feiras, às 18h59, estamos aqui no YouTube para falar mais sobre empreendedorismo, para você que quer empreender ou que já empreende, né? Sempre tem um episódio novo. Então a gente vai aqui no próxima semana, no episódio 12, a gente vai falar sobre os modelos aí de franquias, de franchise e tal. Então não perca aí que vai ser bem legal, porque também esse cara que tem muita experiência nisso, como vocês já perceberam. Então a gente vai explorar mais esse assunto. Lembrando também que esse podcast é um oferecimento do Albert. Já explicamos aqui várias vezes, mas sempre é bom explicar que o Albert é um aplicativo de cashback, mas que vai além do cashback. É de fato dinheiro no bolso. Você ganha ao comprar, você ganha ao indicar o Albert para alguém, porque você ganha aí comissionamento de tudo que as pessoas indicadas compram a partir do Albert e sempre que elas comprarem. Então, assim, não é uma vez só não, sempre, né? E quem quer empreender também pode ter uma licença do Albert para poder explorar isso e trazer mais empresas para dentro desse marketplace e ganhando aí comissões de até 20%. Não é isso que você comentou? Exatamente. 20% aí de todas as empresas que você trouxer e cadastrar aí no marketplace, sempre que fizer uma venda, você ganha em cima. Então, todo mundo ganha. Esse é o conceito do Albert que eu acho sensacional. É, cabeça brilhante que ele conseguiu fechar essa equação onde todo mundo ganha. É sempre assim, é muito bom. Muito bem, Namura, palavras finais para a gente encerrar esse episódio? Bom, palavra final. O mercado está aí, pode ser explorado. Quanto mais difícil, menos gente consegue explorar e mais oportunidades sobram para você. O que você tem que fazer? Estudar e aprender. Como cada setor desses é diferente, participando desses podcasts, a gente vai tentando passar um pouco dessas informações que sejam úteis para você. Mas nós vamos fazer uma live para que você, seja do setor público, do setor privado, B2C, B2G, B2B, franquia, negócio independente, franqueador, possa esclarecer suas dúvidas. E aí eu acho que vai ficar bastante dinâmico para que você, aquela dúvida que está na sua cabeça, que você não tem para quem perguntar, você pergunta para a gente ou vai no meu Instagram, Luiz Namura, e faz uma pergunta lá no direct que a gente vai ter prazer em te responder. Te espero na próxima, onde a gente vai falar de franchising. Você vai gostar bastante do que a gente vai te mostrar. No Instagram e no TikTok, né? Siga o Namura no TikTok, fazendo sucesso também no TikTok. Ele não tá fazendo dancinha ainda. Calma que a gente chega lá. Se alguém tiver um curso de dança aí, por favor, porque eu sou coisinha de Jesus lá para dançar, e no TikTok parece que isso aí funciona. Mas vale a pena assistir aí aos vídeos que ele entra como um mecânico. Você assiste lá, eu vou deixar só um spoiler, que ele entra como um mecânico na sala e tal, vai ser bem legal para falar do Albert. E falando disso, está disponível no iOS para Android. Tá aqui o convite, podcast para você baixar já. Muito bem, Namura, obrigado mais uma vez. Ai, meu Deus. Obrigado mais uma vez por esse episódio incrível e vejo vocês na próxima. Valeu!